acompanha pelo programa Em Sintonia com Deus, ou você que também nos acompanha pelo programa do YouTube, nós iremos, a partir de agora, darmos início a mais uma meditação, a mais uma formação. Então nos coloquemos em oração diante de Deus, pedindo que Ele nos ajude, nos conduza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade, sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, hoje nós queremos falar sobre fé. Fé que é algo tão comentado, tão partilhado. Mas às vezes é tão difícil de a gente entender o que é ter fé. E uma vez que nós estamos nos aproximando da memória do nascimento de Jesus, nós queremos, a partir deste programa, começarmos a entender o que significa crer, ter fé em Jesus, que é reconhecido como Deus Filho. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira coisa que nos vem em nossas mentes é este questionamento. O que significa ter fé? O que significa crer? E nós iremos começar esta nossa partilha, meditação, usando o livro da carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, quando está escrito assim: ter fé é acreditar naquilo que ainda não se vê. Meus irmãos e irmãs, se ter fé, se crer, é acreditar naquilo que ainda não se vê, logo está implícito um desejo, uma adesão, uma escolha da parte daquele que acredita. Crer ou ter fé é acreditar, é tomar por verdadeiro ou aceitar como verdadeiro alguma coisa ou alguma informação ou algum projeto, e é aceitar e acreditar como verdadeiro as palavras ou as manifestações daquilo que nos chegam. Por isso que é comumente a gente dizer: fulano me disse isso, e eu acredito porque ele é de confiança. Então, qual é a certeza que eu tenho que aquilo que fulano me disse é verdadeiro? É a certeza que eu tenho que este fulano não é capaz de me enganar. Quando nós falamos em crer, em fé, no âmbito religioso, nós precisamos adentrar um pouco mais do que esta superficialidade deste exemplo que nós acabamos de ofertar, de oferecer. Os queridos irmãos, vejam, no âmbito religioso, nós somos convocados, convidados a ter fé em Deus, a ter fé que este Deus que nos criou
por amor à humanidade, envia o seu Filho para nos resgatar, para renovar a humanidade decaída pelo pecado. E a primeira parte da nossa crença, do nosso crer, da nossa fé, ela perpassa justamente pelo que eu acredito. Se eu não consigo acreditar em Deus, se eu não consigo enxergar que Deus é o autor de todas as coisas, eu não vou conseguir ter fé, crer naquele que veio e que nos salvou. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós queremos começar dizendo: ter fé, ela perpassa por aquilo que eu enxergo no material, naquilo que existe. Quando eu olho para a criação, quando eu olho para este mundo criado, nasce dentro de mim esta certeza de que isto não foi feito por um acaso. Essa história do Big Bang, que dizem que tudo começou numa explosão, ela só faz sentido se nós conseguirmos enxergar que quem coloca as forças em movimento é alguém que é primeiro do que estes movimentos. Então, pela criação, nós já conseguimos entender e enxergar e a ter fé que existe um ser superior, um ser que está além de tudo isto que é material e que foi o originário de todos estes acontecimentos. E nós chamamos este ser superior de Deus. E outra forma de nós crermos também é olhando para o ser humano. Nós temos dentro de nós um desejo de eternidade. Nós não nos conformamos com esta vida a qual vivemos, a qual levamos. Nós sentimos um desejo de algo que está para além de nós. Então, quando eu descubro que este vazio em mim, ele só pode ser completado por este ser superior que dá sentido à minha vida, eu passo a olhar para Deus como aquele que me criou e que espera de mim uma resposta. Mas, como disse, se ao olhar para Deus por meio da criação é algo de material, pelo ser humano, pelo meu desejo de eternidade, eu chego até Deus por aquilo que é imaterial. E aqui eu quero usar um exemplo bem distante, bem feio, mas que pode nos ajudar. Meus queridos irmãos e irmãs, há muitos de nós que podem caminhar na fé sem precisar de um amparo. E há outros que, para caminhar nesta fé, são como que aqueles que precisam de muletas. E o que é que eu quero dizer com isso? Há pessoas que caminham na fé, que conseguem acreditar em Deus sem precisar de ajudas, de revelações, e revelações palpáveis. E há outros que a sua intelectualidade não permitem que eles deem este passo na fé, porque precisam de algo mais. Dos milagres. Os milagres é uma revelação de Deus, uma manifestação de Deus para nos ajudarmos a compreender quem Ele é e a sua ação e o seu toque em nós. Tem gente que precisa enxergar milagres para acreditar em Deus.
precisam destes apoios, destas muletas, para poder caminhar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, diante de tudo isto que nós já fomos colocando como alicerce nesta nossa meditação, reflexão, o que nos resta a dizer é que crer, ter fé, este ato, ele é muito mais que um consentimento apenas intelectual. Ele é muito mais do que um consentimento dado pela razão. Crer, ter fé, é um relacionamento que eu mantenho, que eu crio, que eu experimento, que eu vivo com este Deus que se revela, que me toca, que me faz compreendê-lo, que me faz enxergá-lo. Logo, crer, ter fé, é um ato de confiança. E para que eu possa crer e ter fé, que eu possa confiar nesse Deus, este meu ato, ele deve ser livre. Porque se Deus me impusesse algo, se Deus me obrigasse a algo, Ele estaria infringindo a minha liberdade. E eu deixaria de ser livre para ser escravo. E quem é escravo não faz a sua vontade, mas a vontade daquele que o obriga, que o manda. A minha fé, ela não deve ser algo como uma escravidão, mas deve ser um ato livre. Sou eu, do fundo do meu coração, quem escolho a Deus, quem dou uma resposta a este Deus. E porque eu acredito, eu confio que este Deus me toca, e porque eu livremente aceito esta verdade, eu, ao fazer esta opção, consigo gerar em mim a esperança e a confiança. E esta esperança e esta confiança é de que este Deus será o mesmo que me arrebatará, que me levará para aquele local para o qual eu fui criado, para Deus. Mas este resgate, ele acontece por um ato de bondade de Deus, que é a sua encarnação. Se eu não reconheço que Deus desceu do céu, assumiu uma humanidade, e que por meio deste toque nesta humanidade, desse assumir a humanidade, desse resgate, Ele também me dá o direito de voltar para Deus, eu não posso ter uma fé madura, porque aí eu estou negando aquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Então Jesus, meus queridos irmãos, Ele é o rosto de Deus, é a revelação de Deus. Ter fé é acreditar que Jesus é Deus em meio a nós. É acreditar que, por meio da encarnação, Deus assumiu aquilo que é próprio da natureza humana. E vejam, quando a gente olha para Jesus, é muito fácil, depois desses 2000 anos de cultura, de cristianismo, a gente dizer, Ele é o meu Salvador, Ele é Deus. Então a nossa fé, o nosso cristianismo, o nosso acreditar, ele está em reconhecer que Jesus, que é Deus,
ao se encarnar, toca a nossa humanidade. E por que é que ele faz isso? Por amor. Então, queridos irmãos e irmãs, crer, ter fé, é acreditar neste amor de Deus, é permitir-se encontrar-se com este Deus. E como dizia na encíclica Deus Carita Est, o Papa Emérito Bento XVI, encontrar-se com Deus é encontrar-se com alguém que dá sentido à nossa vida. Fé, queridos irmãos, é abandonar-se com confiança ao sentido profundo que é me apresentado. Fé é um dom que Deus coloca dentro de nós para que nós possamos chegar até Ele. E como disse no início dessa meditação, muitos de nós, alguns de nós talvez, não conseguimos ter este dom porque não nos abrimos e precisamos das muletas. É por isso que muitas pessoas esperam encontrar nos milagres uma prova de Deus. Então, ao mesmo tempo que a fé é um dom de Deus, a fé, ela deve ser uma livre escolha que eu faço. Até porque os meus sentidos, eles são limitados. Os meus sentidos não me dão uma visão total de todas as coisas. Por exemplo, quando nós somos nos batizados, o que é que nós vemos na hora do nosso batismo, no batismo daqueles que nós presenciamos? Água. O que é que nós ouvimos? Algumas palavras. Então, os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, não nos dá uma visão total de que naquele ato é o Espírito de Deus quem está descendo e restaurando aquela humanidade, tornando aquela humanidade filha de Deus. Então, algumas pessoas não conseguem ter este dom, não conseguem fazer esta livre escolha e que por isso precisam destas muletas, destes amparos para acreditarem. A estes, eles devem, diante de Deus, dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Por isso, queridos irmãos, para que a gente não se delongue mais do que já fizemos, queremos repetir aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 154. É impossível crer sem a graça e os auxílios interiores do Espírito Santo. Não é, portanto, menos verdade que crer é um ato automaticamente humano. Não é contrário nem à liberdade, nem à inteligência do homem. Fé é confiar com a liberdade e com alegria no desenho providencial de Deus na história, como fizeram os nossos antepassados. E reitero, fé é o consentimento em que nossa mente e o nosso coração dizem sim a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.